Olá, eu sou André Bianchi, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube e ao podcast. O papo de hoje é um bate-papo super completo para quem pretende investir em startup, começar um projeto digital, passar por uma transformação digital, ou seja, muitas dicas e sacadas com o pessoal da Digital Innovation One. Eles já levantaram mais de 5 milhões de reais com fundos de investimento, já passaram por processo de aceleração fora do Brasil, mais especificamente nos Estados Unidos, já tem uma carteira de dezenas de milhares de clientes, passando inclusive por grandes bancos, grandes instituições, e o CEO e founder Iglá Generoso vai compartilhar muito em como foi montar uma empresa no interior de São Paulo e expandir para vários países. Então tem muita sacada para você utilizar no seu negócio hoje mesmo. Só que é o seguinte, para continuar, eu peço que você já se inscreva no canal, curta e compartilhe para que o YouTube compreenda que esse conteúdo é relevante para outros empreendedores e distribua para muito mais pessoas. E outro ponto também é que nós criamos um canal no Telegram totalmente gratuito e já tem mais de 1.300 membros, onde eu pego todos os conteúdos de todas as plataformas e nós centralizamos tudo lá. Então vale a pena você participar, deixo aqui embaixo na descrição para que você possa acessar agora mesmo. Mas bora lá, rumo ao bate-papo com o Iglá Generoso. Obrigado, Iglá, pelo seu tempo e disponibilidade em compartilhar esse rico conteúdo conosco. Legal, obrigado André pelo convite, super prazer estar falando aqui com você, que é uma baita referência para mim, acompanho todas as suas jornadas aí, tanto seus negócios como as viagens, e é fantástico ver como você consegue construir e transpirar essa inovação, esse poder de inovação, né? Obrigado pelo convite. Que isso, mestre. Isso aí é devido ao networking que eu tenho, né? Pessoas como você. A gente estava falando agora de pouquinho aqui, você também é do interior de São Paulo, e eu vejo que esse movimento, né? Porque antes, no passado, era muito aquela coisa, o eixo Rio-São Paulo. E a gente percebe que o interior do Brasil, de um modo geral, tem ganhado tração, tem mostrado que veio especialmente na questão digital. Mas eu quero saber quem que é o Iglá Generoso e o que faz a Digital Innovation em relação aos profissionais e às empresas. Como a empresa tem ajudado os profissionais do mercado. Legal, André. Bom, muito prazer, meu nome é Iglá, CEO e cofundador aqui da Digital Innovation One. Eu sou programador desde 14 anos de idade, né? Isso é uma parte muito legal da minha história, apesar de ser dura. Meu pai faleceu, eu tinha 14 anos de idade. Meu pai era militar, minha mãe era costureira, eu precisava ajudar em casa, eu não arrumava trabalho. E aí meu padrinho me arrumou lá uma oportunidade na videolocadora, falou, não, fica aqui, continua estudando, você ganha um trocadinho. Lá tinha um computador, e graças a Deus eu conheci, comprei um livro de Clipper na época, fiz um sistema para videolocadora e foi bacana, porque aí todo mundo viu esse sistema ali na região, né? Isso aí foi ali mais ou menos 93, 94, né? Todo mundo começou a ver esse sistema e falou, poxa, legal, coloca aqui na minha padaria. Oh, chama o menino ali da locadora, manda ele arrumar aqui meu computador. E aí foi aí que começou, eu descobri minha paixão e que eu conseguiria não precisava arrumar um emprego, né? Eu precisava gerar valor para as pessoas e através da geração de valor eu conseguia fazer dinheiro. Então, foi ali que começou minha vida empreendedora, comecei desenvolvendo sistemas aí com 14 anos de idade, consertando computador e vim evoluindo. Depois tive BBS, tive minha primeira startup foi em 2001, foi a Blogger Brasil, primeiro site de blogs do Brasil. Caramba, E então já hoje eu vem estou lá na de minha... trás, não é? A maçã não caiu agora na cabeça, lá. Você foi construindo esses Não, pontinhos e agora é que você está começando a conectar de uma forma, numa escala maior. é isso aí, eu estou na minha sexta startup, passei aí, eu quebrei em 2005, né, o Weblogger Brasil foi uma baita sensação ali de 2001 a 2005, a gente tinha mais de 1,5 milhão de pessoas que escreviam blogs, assim por diante, é um sistema que você conseguia criar e hospedar seus blogs, tinha um efeito de rede assim absurdo para a época, só que era tudo muito caro, infraestrutura era caro naquela época, eu lembro que a gente pagava, acho que 2 mega era acho que 20 mil reais, era muito caro assim naquela época por mês a operação de infraestrutura, você tinha que ter um CPD, né? Não tinha ainda colocation, depois veio a era de Exato. colocation, então você tinha que ter uma estratégia de tecnologia muito apurada. A gente quebrou, eu fiquei aí depois 10 anos na HP, entrei na HP, fui trabalhar em Portugal, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Europa, tive a oportunidade de estudar no MIT, Stanford, e também em Harvard, aí, através de cursos executivos, que era um grande sonho meu. Paguei 5 anos conta, juntei 5 anos de dinheiro e falei, não, agora eu volto para empreender de novo. Aí eu fundei aqui em Araraquara Global Labs, né, que é um hub de inovação, Sim. coworking aqui em Araraquara. Depois fundei o School, né, que foi a primeira empresa de patinete elétrico, junto com o Grupo Figure, eu era o Lembro CTO. dessa época também, já estava acompanhando Aí, já. legal, aí fiz a minha saída ali e aí
olhei e falei, poxa, e agora? Como eu continuo ajudando de uma forma muito positiva a sociedade? E veio essa história minha, né? De, poxa, se eu conseguir montar uma escola que seja gratuita, que eu consiga financiar o estudo para que as pessoas entrem no mercado de tecnologia, porque a gente sabe que as carreiras digitais é o que vai realmente transformar o mundo e vai gerar muita oportunidade. Acho que o Brasil nunca teve, a sociedade nunca teve uma grande oportunidade de corrigir erros, de gerar mais oportunidade, gerar mais renda, que são as novas carreiras digitais. E aí eu falei, poxa, se eu criar um modelo de negócio que a gente dê gratuitamente educação, identifique quem são os melhores talentos e conecte com as empresas paguem as bolsas desses talentos, eu acho que faz sentido. E aí surgiu a Digital Innovation One, com um sonho pequenininho ali de transformar a região aqui de Araraquara, fomos para São Paulo, Brasil, hoje a gente tem mais de 380 mil devs na plataforma e grandes empresas como Inter, Carrefour, Everest, Avanade, Banco Carrefour, agora Santander, muita gente contratando os devs aqui e a gente sabe que é um grande desafio global, não é mais um desafio só regional aqui do Brasil. Exatamente. Mas nesse processo de crescimento acelerado, Iglar, porque no seu caso não é que é acelerado, mas você teve toda uma história e que quando você agora veio para a Digital Innovation One, você falou, agora realmente algo que eu vou acelerar com tudo. E aí você já começa a criar alguns atalhos. Mas você já tinha passado por um processo de aceleração lá fora, por exemplo? Porque vocês tiveram um levantamento de fundos e dentre eles o The Venture City, e vocês foram para Miami, se eu não me engano, ficaram um período lá na Flórida. Como que foi esse processo de validação? Como foi a aceleração já num ambiente mais startup, mais americanizado? Legal, boa pergunta, André. Assim, para a gente, a Digital Innovation já nasceu global, né? A gente já nasceu com a mentalidade de resolver um pequeno desafio regional, olhando um pouco mais para o mundo, já pensando em internacionalização. Com 6 meses, a gente conseguiu testar bem, porque a gente colocou a plataforma no ar em janeiro de 2019, e aí em junho de 2019, a gente aplicou para a aceleradora global. Participar de uma aceleração global, para a gente era uma oportunidade de olhar um pouquinho o mercado internacional para entender um pouco crescimento exponencial, entender outras técnicas de fundraising, porque você não cresce sozinho. Para você Exato. fazer um negócio muito grande, você tem que realmente ir somando forças, e a gente fez muito playbook, né? Então, poxa, vamos participar. A gente tinha várias aceleradoras aqui no Brasil, a gente assustou um pouco com os contratos das aceleradoras aqui no Brasil, do ponto de vista de regulamentação e principalmente de segurar o crescimento da nossa startup. A gente viu algumas aceleradoras que eram fantásticas, mas a jornada ali seria não dentro da sinergia que a gente queria, e a The Venture City veio como uma grande aceleradora global. A gente aplicou, foram mais ou menos 3 meses o processo de assessment, então eles acompanharam durante o mês de julho, aqui a Digital Innovation One. Em agosto, eles falaram, olha, Iglar, gostamos, agora vamos começar a analisar seus dados. Aí a gente Perfeito. teve que abrir realmente toda a nossa caixa de ferramentas, código-fonte, toda a nossa parte de dados, para eles validarem que o crescimento estava correto. E aí, em setembro, a gente recebeu a oferta de estar fazendo parte do processo seletivo, né? Então, de estar realmente sendo aprovado, né? E fazendo parte do processo de aceleração lá nos Estados Unidos, né? Para a gente foi muito mais, poxa, quero crescer mais rápido, preciso somar força, preciso entender um pouquinho mais do mercado global, preciso encontrar mentores que já tenham criado coisas grandes e que ajudem a criar atalhos. Então foi muito mais nesse sentido, de realmente somar forças e conseguir acelerar. Depois, em si, o programa é um programa fantástico, eu acho que eles são muito o Vale do Silício, então uma mentalidade muito de produto. O brasileiro, ele tem uma mentalidade, está construindo uma cultura de mentalidade de produto aqui, onde você pensa em cada ponto de Sim. escala, onde você pensa em cada dor específica que você quer resolver, em qual métrica aquele produto vai resolver daquela dor, em pegar feedback constante. Então, tem um conjunto de ferramentas que a gente também queria ter essa experiência. Então, na The Venture City, por exemplo, a Laura, que é uma das fundadoras, ela foi head de crescimento na Europa, uma das primeiras colaboradoras, acho que foi a primeira colaboradora do Facebook na Europa. A Sim. gente tinha lá a Kátia, que liderou o crescimento do WhatsApp desde o Vale do Silício. Então, a gente tinha cientistas de dados, tinha um time fantástico
que já conhecia, e criar atalho, você sabe que tempo é dinheiro, né? Total, E cara. tempo é importante nesse começo, porque quando você vê a competição muito acirrada, você precisa criar esses atalhos. Então, foi um pouco disso e, poxa, foi um aprendizado. A gente também, uma outra coisa que a gente tentou trazer para esse negócio, as outras a gente acabou fazendo mais locais, mas ela, poxa, vamos... E aí, quando você vai ficando mais velho, né? Você vai ficando mais experiente, você fala, cara, eu tenho que curtir essa jornada. Sim, exato. Não é só fazer o negócio, a gente se matar, engordar Exato. mas a gente falou, não, vamos curtir essa jornada. A gente foi para Miami, ficamos um tempo lá, foi bem bacana assim toda essa experiência, o network desenvolvido, os clientes novos que chegaram e aí o outro ponto teve um carimbo, o primeiro carimbo da aceleradora, né? Que ajudou a Exato. gente com certeza no seed, na sequência do levantamento de investimento que a gente teve. Não, e você falando, Igla, é muito curioso porque eu vejo que o brasileiro empreendedor, primeiro que ele é muito enraizado. Às vezes ele sonha muito alto, mas ele não tem a capacidade de execução ou atitude e comportamento para que ele vá. Porque falar dos Estados Unidos é fácil, você já foi várias vezes, morou fora, Europa e tudo mais, mas é aquela história, tem o bônus e tem o ônus, né? Porque você está longe, é um país diferente, cultura diferente, e eu vejo que muitas vezes não falta qualidade técnica de programadores ou de profissionais do mercado. O que falta, às vezes, comparado aos Estados Unidos, de um modo geral, é mais a questão da visão de negócios. É aí que eu vejo um amadurecimento muito grande. Você sentiu isso também? Ou não? Vocês já estavam bem equalizados da parte técnica da plataforma quanto à visão macro de negócio, da parte tática? Eu acho que assim, o americano ele já tem um pouco mais o viés do empreendedor, por ser um sistema pró-empreendedor, né? Você tem ali, a gente fala muito assim, né? Nos Estados Unidos, todo o sistema legal, fiscal, todo o ecossistema em si que é montado, é como se você subisse uma escada rolante e aquilo te ajuda a empurrar, né? No Brasil é como você tá tentando subir a escada rolante e a escada rolante está descendo, você está todo momento dessa forma. Então vai Então você puxando tem ainda, né? Tem gente vai puxando para baixo puxando, ainda. E o legal talvez disso é você tentar entender o melhor de cada mundo, porque o brasileiro também ele tem uma resiliência muito grande, ele tem uma criatividade grande, porque num sistema complexo como o nosso, e para quem de repente já teve o primeiro negócio, você vai criando sempre oportunidades e isso vai te deixando mais resiliente, a paixão pelo negócio vai te ajudando a você acreditar mais. Então o brasileiro ele tem um pouco disso, e aí quando ele vai para um sistema pró-empreendedorismo, você vai mais rápido. Então a gente incorporou nos Estados Unidos, foi o primeiro passo nosso, hoje a nossa empresa já está incorporada lá, aqui no Brasil é subsidiária, mas a gente sempre pensando de uma forma global. E aí foi um pouco disso que a gente viu lá, a questão dos mentores, a conexão com fundraising. Então, o americano ele tem mais essa vivência, principalmente o ecossistema de empreendedorismo, ele é muito mais maduro do que o ponto de vista de investimento em empreendedorismo aqui no Brasil. Então, você sabe do seu estágio, eu tenho que chegar do ponto A ao ponto B com o produto, a hora que eu Sim, chegar no ponto B, eu vou buscar aí um investimento. E aí, no nosso caso, claro, a gente investiu inicialmente no negócio, mas a gente queria crescer muito mais rápido. E aí, quando você quer crescer muito mais rápido, você precisa de pessoas que habilitem e abram as portas para você crescer mais rápido, como também dinheiro para você injetar muito mais rápido. E aí, é aquela máxima, né? Melhor você ter aí 50% de um negócio, de repente, que com vale 100 certeza. milhões, do que ter aí 100% de algo que vale 1 milhão, né? Então, é um pouco disso aí. Concordo, concordo em número, gênero e grau. Já em termos de erros, Iglar, porque eu acho que quando você chegou lá, nesse processo de aceleração, seja no momento da volta também, o que que você cometeu assim de erro, seja como liderança da empresa ou empresa como um todo, que você fala, cara, puxa vida, se eu pudesse voltar, esse tipo de erro eu não cometeria mais. Eu pergunto porque o pessoal que segue o canal está sempre buscando a parte, obviamente, inspiradora, mas também olha a questão, cara, o que que eu posso economizar de tempo e dinheiro errando menos? E você é um cara que já tem muita tração, com certeza um errinho ou outro deve ter cometido nesse processo de aceleração. Não, a gente errou muito, assim. Eu acho que na jornada é engraçado, né, André? Você mais vai errar do que vai acertar. Todo mundo só vai ver os acertos, né? Eu acho que a Exato. A jornada foto, a acaba foto no sendo isso. Instagram é só dar A certo, né? foto é só dar certo. Não, mas a gente errou muito, assim. Eu acho que talvez num começo de negócio é muito importante, assim, o que é prioridade? Você separar o que é prioridade, colocar o seu esforço. Às vezes a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo É um e foco. muita coisa. Então, às vezes você fala, poxa, eu estou com foco no meu negócio, mas você está fazendo 5 frentes de receita. Se você precisa de 5 frentes de receita, já fica um desafio para você. Então, na época, a gente abriu
a gente tinha três revenue streams, tinha três formas de gerar receita, e a gente precisava, no máximo, ter priorizado duas ou uma. A terceira que a gente abriu foi desnecessária e consumiu bastante tempo, porque você acaba não segmentando o seu cliente de uma forma correta, não nichando, e nicho é muito importante no começo do startup. Primeiro você vai vou resolver o problema do nicho A, depois eu vou resolver o problema do nicho A, mas do nicho B. E aí você vai juntando os nichos e vai criando uma massa de tamanho de mercado melhor. À medida que você vai crescendo, você vai tendo um mercado muito maior, né? Apesar do seu sonho ser grande, e aí o sonho nosso sempre tem que ser grande o suficiente para que você tenha motivação e outras pessoas entendam que é um problema relevante que você está resolvendo, né, do tamanho do seu sonho, mas foca no nicho, sonho grande, foco num nicho menor, resolve aquele problema, passa para frente, resolve um segundo problema daquele nicho, resolve um terceiro problema, assim por diante. Isso no meu caso, porque a gente não tinha todo o dinheiro do mundo, então a gente começou a Sim. empresa com 5 pessoas, então a gente não tinha dinheiro para colocar no momento ali um investimento para colocar 15, 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. A gente começou com 5 pessoas, porque eu já tinha outros negócios, e aí acabou indo gradativo, né? Mas a gente perdeu muito tempo em querer resolver outros problemas que não faziam parte do nicho. Acho que esse foi um principal aprendizado assim, nessa jornada. Não, excelente. E agora tem uma curiosidade que surgiu em relação à questão de, você falou foco, né? Mas numa startup, num processo de crescimento acelerado, como que funciona a questão de foco e validação, né? Que é o tal do pivotar. Porque ao mesmo tempo que você tem que ter essa prioridade, elencar talvez 3 pontos ali para vocês não perderem o foco, mas vocês também têm que validar porque muitas coisas surgem. YouTube surgiu, era um site de relacionamento. Se você pega outras plataformas, não tinha o objetivo principal que vocês tinham. Me lembra uns 1 ano e pouco atrás, talvez, a gente trocou um zap rapidinho, e você falou, André, a gente está com um programa aqui de parcerias assim, assado, tipo, eu vi que estava validando ainda. Então, como que vocês equalizam isso sem perder o foco? Porque tem muita gente que fica na dúvida. Ou você tem foco para desenvolver algo, ou você tem que ter aquele feeling, né? Ter aquela percepção. Olha, então o foco está aqui, mas a gente vai ter que ajustar a rota para que a gente consiga levar à frente, porque nem tudo, às vezes, é definido no início do negócio. Não, legal. Eu acho que pergunta super importante. Não tem uma matemática exata, né? Assim, acho que acaba acontecendo de situação por situação. Especificamente no nosso caso, a gente teve alguns erros de querer crescer prematuramente. A gente não estava preparado e aí a gente sentiu isso. Naquele momento, a gente fez diversas parcerias, começou a vir muita demanda, só que como começou a vir muita demanda, começou a vir muita demanda customizada. E aí o que aconteceu foi que a gente acabou indo para um nicho incorreto. Aí eu volto naquela primeira parte do nicho, porque surge demanda. Pô, chega lá, eu quero fazer o tipo do plano A, outro quer fazer o tipo do plano B, e aí, na verdade, você só tem o C, e para você fazer o B, você tem que customizar, fazer o A, você tem que customizar, e aí você começa a perder tempo. Eu acho que a gente tentou identificar rápido, a gente teve algumas validações aí, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, alguns outros parceiros que já geravam valor indireto, né? Então, essa é uma outra parte também que você tem que identificar, poxa, de repente aqui vai me dar um pouco mais de dor de cabeça, mas eu tenho um valor indireto que vai me ajudar ali na frente. Eu acho que é muito de você realmente analisar a situação por situação, né? Acho que não tem uma Ou vai de feeling mesmo, matemática né, exata. Iglar? Eu acho que tem aquela sensibilidade. Ninguém vai prever o futuro, mas é aquela história. Às vezes você consegue ter algo a mais ali para poder tomar uma É, decisão. e aí você acaba olhando os indicadores, né? Quanto que isso está dando de retorno dentro do que eu buscava alcançar e o que isso retornou, mas qual que é o valor indireto que isso está gerando. Então tem que a gente acredita, teve algumas coisas na jornada, André, que a gente também não acreditava que apareceram, né? Nem assim, honestamente, a essência do nosso business ele continua sendo aquilo que a gente pensou no começo, Sim. fazer uma plataforma gratuita de acesso. Mas se você for pensar, acho que na época que a gente conversou, a gente era uma plataforma de empreendedorismo. Vocês A estavam numa plataforma transformação. é Não, a mas foi plataforma depois de da empre... academia. Foi depois da academia. foi Vocês já tinham logo lançado a depois. Digital Innovation. Então, ele foi logo depois da Academia Digital Innovation, mas a Academia PME, ela ajudou muito a gente a aprender sobre EAD, sobre infraestrutura para EAD, sobre streaming, sobre como fazer B2C. Ela deu vários insights,
ela não foi para frente, a gente encerrou ela, porque realmente é difícil você fazer B2C, a forma Sim, como a gente está falando, que era muito sobre o que o meu sucesso faz hoje com o Flávio, sim. super bem, só que a gente tentou trazer esse conteúdo um pouco mais para a PME, mas ajudou a gente a conhecer muito sobre o mercado B2C, conhecer muito sobre o mercado e achar um mercado em maior crescimento, né, para ir fazer a digital logo na sequência. Né? Falar, cara, vamos fechar a PME, assumir o erro, isso é uma coisa que eu aprendi também na vida, Sim. assumir o seu erro logo e falar, poxa, isso não vai dar certo, e às vezes a gente fica tão apegado ao problema e à solução, e na verdade você tem que ficar Ou ao produto apegado também, né? ao produto, Principalmente brasileiro. você fica muito apegado e você patina demais. Eu falar para você, assim, de 6 negócios que eu tive, 3 deram certo, os outros 3 eu quebrei, os outros 3... Até o Weblogger que eu quebrei, eu encaro como certo, porque foram 4 anos e a gente aprendeu muito, assim, Sim. tipo, com ele. A gente fez um exit na época, que era uma startup, a gente fez um sistema de envio de e-mail. Isso foi muito engraçado. A gente fez um sistema de envio de e-mail, porque a gente tinha 1,5 milhão de usuários, e aí algumas agências procuraram, poxa, em 2002, né? Como que você consegue enviar e-mail para 1,5 milhão de pessoas? Né? Não existe sistema para isso, né? Você não tinha muita coisa naquela época. Sim. E aí eles falaram, poxa, quero usar essa ferramenta. A gente fez um spin-off com essa ferramenta, uma outra empresa, e a gente vendeu essa empresa. E a gente continua com o blog. Então isso foi muito legal, assim, porque a gente aprendeu muito. Então, assim, tentar reconhecer o erro rápido. E a Academia Premier, acho que foi 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente ficou. Reconhecer os aprendizados e saber se virar muito rápido também é um ponto importante da jornada, né? Concordo. E mudando um pouquinho agora de pato para ganso, Glan, em relação a comportamentos e características hoje de profissionais que têm se destacado, eu vejo que a sua plataforma, ela tem ali N recursos, ferramentas de gamification para poder sinalizar para o contratante alguns pontinhos ali favoráveis a alguns profissionais. O que você considera hoje em relação a esses comportamentos? Porque hoje você tem um apagão no Brasil da mão de obra de tecnologia e não sei por quantos anos você vai ter ainda. Só que aí é aquela história, o mercado não está maduro ainda. Então, um jovem, eu sei disso porque eu tenho agência, eu sei que muitas vezes o jovem vai lá e fala, não, eu sei isso, sei aquilo, quando na prática você vê que ele não sabe tão bem. Então, a tua plataforma ajuda nisso. Mas, tirando a parte técnica, porque eu acho que isso é um aprendizado, o que você considera hoje, olhando para a sua plataforma, os números que você puder falar, desses comportamentos, características dos principais profissionais que o mercado está buscando? Legal, excelente pergunta, André. Isso foi muito engraçado. É uma pergunta muito importante, porque quando a gente foi desenvolver nossa metodologia educacional, a gente foi, por exemplo, para a China, na Tsinghua University, entendeu? Poxa, como que a Tsinghua University, que é MIT chinês, forma em escala, como que os bootcamps, como que as trilhas de formação estão funcionando aqui na China e em alta escala. A gente foi lá entender. Depois a gente foi para a Europa, olhar um pouco o 42, olhar um pouco o Iron Hack. A gente foi Vale do Silício, lá olhar Lambda School, a gente foi para Boston, Nova York, a gente foi tentar entender, aqui no Brasil também temos referências brilhantes também, e aí a gente falou, poxa, qual que é a nossa metodologia? Como que a gente vai criar a nossa metodologia? E aí, uma coisa legal, que aí essa pergunta é muito bacana e ela não é tão óbvia na nossa plataforma, todo mundo pensa que você vai estudar, você vai aprender Java. E, na verdade, a gente falou assim, quais são os soft skills que a gente precisa que as pessoas aprendam na nossa plataforma, e que aí é learning by doing, ele não é tipo cursos de soft skill. Aprenda a ser protagonista, aprenda a colaborar, aprenda a comunicação. A gente não Sim, criou isso, a gente falou, cara, o nosso soft skill ele tem que ser learning by doing, porque isso é o que acontece no dia a dia do seu trabalho. Você vai precisar ter esses skills e dificilmente você vai ter um curso que vai ficar te ensinando, se não você meter a mão na massa e fazer acontecer. E aí o exato. hard skill, vamos fazer learning by doing, mas vamos fazer de uma forma bem conceitual também. Então foi esse como a gente definiu aqui, vendo alguns cases. E aí um primeiro ponto é o protagonismo, né? Então, dentro da nossa plataforma, o aluno é responsável pela gestão dele end-to-end dentro de um bootcamp. Então, geralmente os bootcamps eles são de 75 dias, né? São de 2 meses e meio. Você tem conjunto de atividades que são cursos, você tem desafios práticos de código e você tem desafios práticos de projetos e você tem mentorias com experts do mercado. Então, a gente precisava fazer algo, para a gente ser de graça, a gente precisava fazer algo barato, onde o protagonismo da pessoa ele é essencial. E aí você tem lá fórum, você tem as formas como as pessoas se interagem,
E o engraçado é que a comunidade vota no seu protagonismo. Então, você posta um texto, você ajuda uma pessoa no fórum, você faz uma coisa, você ganha um ponto da comunidade. E aí a gente consegue ver quem são as pessoas que são melhores ranqueadas pela comunidade, e não é a gente falando, é a sua interação com o ecossistema de desenvolvedores de software dentro da DIL, né? Então, acho Ou que seja, esse é um... vocês dão esse palco, mas de forma orgânica, onde a própria Isso, comunidade cria esse senso e vai isso. elencando quem seria ali os protagonistas. Puxa, muito interessante isso daí. Isso é muito legal. Então, essa é a primeira parte. Depois a gente tem a parte de disciplina, que é a gente mede efetivamente como que é a sua cadência dentro da jornada para identificar em quanto tempo você consegue fazer. Algumas pessoas conseguem se dedicar mais, outras conseguem se dedicar menos. Claro que a gente sempre pondera isso, porque, claro, algumas pessoas trabalham, outras pessoas têm mais tempo, e isso ajuda a externalizar. A gente tem o senso de ser autodidata, uma vez que você está na internet estudando. Hoje, por exemplo, você contrataria para alguma das suas empresas, por exemplo, alguém que não consegue estudar pela internet? Não, hoje você não consegue mais contratar, Exatamente. né? Exato. Já, Então, já fazia assim, antes, imagina agora, né? então uma pessoa que vence esses desafios significa que ele tem uma capacidade, muito, nos 75 dias, que ele tem uma capacidade ímpar de aprendizagem pela internet, de aprendizagem online, de aprendizagem dedicada autônoma. E aí você tem a parte colaborativa, porque a gente trouxe o social learning para a plataforma de uma forma gamificada, né? E aí ele consegue ver quem são as pessoas, quem está num nível maior, quem tem mais reputação, qual que é a diferença dele para outras pessoas. Então, isso fica de uma forma muito clara para o dev que estuda com a DIL. E aí, com isso, a gente conseguiu criar um sistema educacional a baixo custo, mais viável, que uma empresa olha e fala, poxa, eu consigo pagar. Hoje as empresas compram 30 mil bolsas. A gente teve, o ano passado, mais de 300 mil bolsas distribuídas. Uau! Então, assim, é muito. A gente tem que estar com mais de 380 pessoas. A gente fechou 2020. A gente estava com... Em 2020, a gente fechou com 300 mil pessoas. Em 2019, a gente fechou com 50 mil pessoas. E esse ano a gente quer fechar com 1 milhão de pessoas. E aí a gente Uau! já está trabalhando Portugal, Angola, Moçambique, os países de língua portuguesa. Hoje são mais de 70 países que acessam a nossa plataforma, que estudam, pessoas que estudam na nossa plataforma. E aí tudo isso realmente foi condicionado de uma forma onde a gente trouxe o social learning para dentro para ficar, poxa, eu não estou sozinho, tem mais pessoas que estão comigo, quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo, deixa eu entender a jornada delas aqui na trilha. E aí tudo isso ficou de uma forma barata, onde você tem as empresas que bancam essas bolsas, é viável, é um preço viável, e ajuda a empresa a desenvolver o employer brand na comunidade tech. Então tem um conjunto, a gente conseguiu fazer um marketplace onde gera um conjunto de valores para a empresa. Então quando a gente entra, por exemplo, vou dar um exemplo, a Vanad está com a gente, a Vanad é uma das principais clientes aqui, a Vanad contrata, mês retrasado, contratou mais de 100 pessoas com a gente em fevereiro e março, tem contratado assim, volumes altíssimos, e ela está com a gente desde agosto. E aí quando ela entra num chat, assim, por exemplo, você vê um monte de coraçãozinho laranja, a galera, eu quero estar na Vanad. Quando um diretor entra e vê aquilo, fala, não, eu tenho que continuar. Então a gente conseguiu criar com cada um dos nossos clientes uma experiência de ensino que ele leva para dentro de casa, uma experiência de ensino gratuita, onde ele quer melhorar a sua vida, ele quer melhorar a vida do André, ele quer melhorar a vida do Iglar, ele quer melhorar a vida de cada pessoa. Então, esse senso positivo, o senso de comunidade, que é o nosso principal ativo, tudo isso ajuda a pessoa a desenvolver novas características aí, que são mais ligadas ao soft skill, e a plataforma, nosso desafio é cada vez mais empoderar. Nós temos 12 componentes, né, na plataforma do nosso metodologia educacional, mas tem mais coisas ainda para entrar bem bacana. Não, eu tô acompanhando, porque uma coisa é você criar uma Cato da vida, outra coisa é, desde o início ficou muito claro que vocês estavam criando, ele já partiu de um movimento, eu vejo vocês como um movimento. É uma Isso. plataforma que provoca dos dois lados, né, tanto as empresas quanto as pessoas que estão lá buscando oportunidades, porque hoje em dia vai chegar uma hora que o profissional vai poder escolher onde ele quer trabalhar, assim como é muito lá Hoje fora.
Hoje já é assim, já, né? Exato, então eu percebo, mas isso é um pouco mais ainda na capital, mais próximo de São Paulo. No Sim. interior, ainda é um pouco enraizado essa questão de muitas vezes bater e ele não sabe se apresentar. Então, quando você inverte isso daí, você gera valor para as pessoas, você cria valor para as empresas também, porque eu acho que isso aí é muito importante, especialmente nos dias de hoje. Eu acho que isso é um diferencial que vocês estão criando, porque é algo que não se paga, né? É algo que você conquista. Então, realmente, é isso que me chama a atenção de vocês, que eu tenho acompanhado. Mas virando um pouco mais agora o jogo, porque eu estou tirando um pouquinho, espremendo um pouquinho aí de todos os lados, Iglar. Quanto à questão de captação de investimento, vocês já participaram de algumas rodadas. Eu queria saber um pouco mais como foi o início, o primeiro, o segundo, talvez, rodada, e recentemente, não sei se foi agora em fevereiro ou março, vocês levantaram 3,5 milhões. Então, como que é essa questão de captação de alguns rounds e como é a cobrança por resultado? Porque é diferente do Brasil de você falar de investidor como um banco, não é um banco. Mas como que é essa relação com os fundos que você tem tido até agora? Legal, excelente pergunta. Eu acho que isso é algo que tem que ser bem democratizado ainda no Brasil, André. A gente tem inúmeros fundos assim fantásticos, claro que ainda são pouco acessíveis, mas as pessoas estão começando a conhecer um pouco mais sobre esse modelo de fundraising, né? A gente iniciou ali bootstrap, colocando o dinheiro próprio, e uma parte muito importante do negócio é pense sempre em gerar valor. Quando você vai criar um negócio, pense que ser patrão é bom, mas você vai ser funcionário do seu cliente. Acho que essa é a primeira coisa que a gente fala. E isso é muito importante e é a coisa mais cool que tem assim no negócio, né? Você saber que tem alguém que você está gerando valor. E no primeiro dia, a gente falou, como que a gente falou? A gente falou, manos, vamos dar uma olhada aqui, como que a gente vai gerar o primeiro um real. Pensar antes de levantar dinheiro, gerar o primeiro real é importante, porque é isso que mostra que você valida, porque todo mundo fala que compra, mas no geral, quando você põe no ar, eu vou comprar um mês que vem, não gera urgência, aí se você não gera... Então, no primeiro dia da deal, a gente já gerou valor. A gente tem um cliente que é o CEPROSP, né, que é o Sindicato das Empresas de Tecnologia, a gente nichou nele e foi muito legal a gente fazer esse trabalho com eles, então, no primeiro dia. Gerando esse primeiro valor, isso aí gerou uma certa visibilidade para a gente. Falou, poxa, se ele está gerando caixa desde o primeiro dia, isso faz sentido. Aí a gente foi para um mix de investimento anjo. A gente falou, poxa, estamos com 5 pessoas, precisamos aqui aumentar para um pouco mais de pessoas. Geralmente você tem os playbooks, né? Você tem um mapeamento assim, poxa, numa série pre-seed, que é um investimento pré-semente, que é quando você tem uma pequena parte da solução, você já gera um pouco de valor, você tem uma quantidade de pessoas, geralmente estão os founders, mais 2 ou 3 pessoas, depois você tem seed, depois você tem a série A, depois você tem a série B e a série C. A gente foi para o pre-seed, a gente falou, poxa, precisamos ser internacional, mas vamos aproveitar essa oportunidade, momento, aí a estratégia de captação, né? Vamos entrar na aceleração e já puxar alguns anjos. Então, isso foi o que a gente fez. Na época, a gente levantou 1,5 milhão, foi bem no começo. Você tem um percentual de stake, né, que você concede em troca desse capital. Você tem um valuation ainda não tão bem definido, que aí depende muito do seu business, tamanho de mercado. Existem alguns playbooks assim que o pessoal executa, né? Vocês fizeram vesting com algum colaborador para poder ter acesso ao share, caso... Nesse momento ainda não. A gente pensou muito em fazer um time de co-founders. A gente já era um pouco experiente de complementar, né? Então, o Gustavo, ele é um CTO, é um cara técnico absurdamente fora da curva. O Pablo é um cara de marketing, assim, operação, absurdamente animal, e eu trabalho mais com business, com vendas, usando toda a minha rede. Então, a gente tentou fazer um time muito complementar, porque também um dos desafios é você conseguir conceder shares dentro do playbook, porque você tem que chegar em cada série, você tem que chegar com gás. Sim. E o próprio fundo de investimento, quando ele vai investir, ele fala, deixa eu olhar quanto vocês estão diluídos. Se você tiver muito diluído, ele não investe em você, porque ele sabe que você não vai chegar com tanto vigor lá na frente, né? Okay. Então, a gente puxou essa aceleração internacional e já puxou alguns anjos. Isso foi legal. A gente começou também com um advisor, né, no começo. A hora que a gente fez isso, e aí a gente concedeu share para os advisors, isso foi muito legal.
que eles ajudaram com algumas conexões e geralmente você tem aquele ponto mais nebuloso que você não está enxergando, é aquela pessoa que olha para você e fala, você viu esse ponto A, B ou C? Acho que você não está enxergando, porque você está dentro do business, né? Então isso foi muito importante. A gente fez essa captação de 1,5 milhão junto com a The Venture City em Alguns Anjos. A gente rodou o business por mais um ano. E aí, no segundo ano, a gente já tinha alguns indicadores, então a gente já estava aí para fazer a Série A, a gente já estava com grandes clientes, como a Vanad, Everest, já tinha uma receita aí acima de 100 mil reais, por exemplo, para fazer essa rodada, aí já estava faturando mais de 1,5 milhão aí, por mês, e aí a gente fez essa rodada junto com a Domo, e aí o ponto que a gente pensou muito foi, o dinheiro ele não pode ser dinheiro por dinheiro, você não pode só pensar, você tem que falar, poxa, quem que vem para o game, você sabe que você vai ficar com essas pessoas por muito tempo no seu negócio, pelo menos aí de 3 a 5 anos, então tem que ser pessoas que agregam. Os fundos de investimento, anjos profissionais, eles já têm muito essa visão de tipo, poxa, eu vou colocar o dinheiro, mas o que eu somo? Porque a gente sabe que fazer business ele é um conjunto de esforços, de pessoas envolvidas para fazer acontecer. Smart Money. Smart Money. Então, você, por exemplo, às vezes não tem acesso a uma pessoa, você liga o seu advisor e fala, poxa, você tem essa conexão? Você consegue me conectar nessa pessoa aqui? Ou o seu investidor, poxa, eu não sei como fazer para escalar a infraestrutura. Você conhece alguém que consegue dar uma dica para a gente? Então, isso é muito importante na jornada. E aí a gente captou, junto com a Domo Invest, esses 3,5 milhões agora numa rodada seed, que para o mercado americano ele é baixo, né? Porque a gente vê aí 2 milhões, de 1,5 a 2 milhões, até 3 milhões de dólares sendo levantados em estágio seed lá nos Estados Unidos. Mas para o mercado brasileiro é ok. Assim, tipo, não é nem muito nem pouco, é uma rodada ok. E na verdade a gente precisava de uma rodada ok. Então, geralmente quando você vai levantar investimento, você tem uma tese, né? Aonde que você vai investir aquele dinheiro, quais são as unidades econômicas suas, então você tem que conhecer muito bem o seu CAC, quanto custa para trazer um cliente, no caso é o nosso marketplace, quanto custa para trazer um cliente B2B, quanto custa para trazer um cliente B2C, à medida que eu trago esse B2B, qual o valor que ele me traz para casa, dentro dos seus revenue streams, as unidades econômicas que influenciam, então aqui no nosso caso é número de transações de contratação, a gente tem sponsorship de clientes patrocinando os bootcamps, a gente tem licenças de próprio, que a gente tem um upselling, depois que o aluno entra gratuito e arruma um emprego, por exemplo, a gente tem um upselling para oferecer para ele continuar estudando, que a gente criou também nessa jornada para maximizar, e a gente tem empresas que usam dentro de casa, então é o Deal Pro Enterprise, para treinar seus colaboradores, também são licenças. Então a gente tinha esses 4, para a gente foi muito mapear quanto a gente precisa trazer para que isso cresça e quanto a gente consegue fazer isso crescer, e para conseguir fazer isso crescer, quanto que a gente precisa de dinheiro e aonde vão estar esses investimentos, quanto vai ser em marketing, quanto vai ser em operação, que equipes a gente precisa de data science, precisa de infraestrutura, então você tem que fazer uma distribuição. E geralmente você faz um plano de 18, 24 meses, né? O nosso plano foi 18, 24, que a gente está fazendo em 6. Essa é a parte mais bacana do negócio, porque é muito louco, né? O mercado ele mudou tanto nosso que o que a gente estava para fazer em 18 meses, ali 24, que era o nosso plano, a gente agora praticamente já passou a receita, em 3 meses passamos a receita do Vocês cresceram algo em torno de 700% ano passado, algo próximo disso, correto? Foi 700%, E agora a gente já cresceu mais ainda, agora já passamos o faturamento do ano passado inteiro, o número de contratações, o número de clientes, e é engraçado porque isso é startup, né? Você vai encontrando caminhos que vai te dando mais escala, né? E apesar de ser em certa jornada toda, começa a ficar mais óbvio o caminho onde você vai investindo o dinheiro e as frentes que você precisa investir para ir abrindo, né? Então, eu acho que é um pouco disso. É muito a experiência de fundraising é muito sobre você conhecer o playbook e o percentual em cada rodada. É muito sobre você conhecer seus unit economics e como que você vai fazer o seu negócio crescer. Secret sauce, né? Qual que é o seu diferencial referente a todo mundo? Então,
a primeira coisa que ele pergunta, poxa, por que você é diferente? Onde que você faz diferente dos seus competidores, né? Conhecer muito bem seus competidores e time, né? A gente fala que o time é essencial, um time complementar. Então, por exemplo, a maioria tem muitos investidores que não investem se você não tiver um co-founder técnico. Por quê? Tecnologia é a base para você conseguir escalar qualquer produto digital. Não, acho que nem a Então, base, é a inteligência do negócio hoje em dia, é, né, cara? É o core principal tá ali. Porque é programar é uma isso. coisa, codar é uma coisa. Agora você compreender tudo isso, cara, vocês não estão falando de plataforma de vaga de emprego, cara, vocês estão, nem você falou, Sim. vocês vão criar uma esteira de produtos ali, vocês vão saber quando o cara tá lá dentro, quando saiu, quanto tempo ele tem que reciclar, cara, vocês têm ali uma base de inteligência do histórico profissional de uma pessoa. Hoje com 2 anos de operação aí, né? A gente começou em 2019 a operação, a gente tem um pouquinho mais de 2 anos. A gente está quase próximo do líder de mercado em número de visitas, em número de usuários, né? A gente está muito próximo do líder de mercado que tem 12 anos, 14 anos de operação. Então, os negócios exponenciais, eles têm muito essa característica de você conseguir crescer muito rápido a partir do momento que você tem dinheiro, que você tem pessoas, que você tem inteligência, né? Sim. E o que a gente faz no dia a dia não é muito diferente do que a gente aprende nas escolas de administração. Então, criar barreiras competitivas, o que realmente que você se diferencia, como que você cria barreiras de entrada do seu crescimento, ser realmente orgânico, mas de impacto, né? Como que você constrói o seu diferencial de uma forma que ele não pode ser copiado de uma forma fácil. Então, isso a gente tem muito mapeado, assim. O pessoal fala, poxa, eu não olho no meu concorrente. Eu olho todos os meus concorrentes, eu olho muito para frente, eu olho muito para trás, eu olho muito para o lado. Eu não perco muito tempo fazendo isso, mas depois que você vai ficando velho de guerra, você consegue olhar um negócio e fazer uma pequena leitura. Aí Sim. você vai um pouquinho mais a fundo, olha um pouquinho mais e aí com um trabalho entre todos os founders ou entre algumas pessoas do time, você consegue fazer um brainstorm, um mapeamento da onde que você, de repente, da onde que a estratégia, para onde a estratégia que ele está indo. Claro que você tem que fazer alguns assumptions no seu negócio para saber, poxa, eu vou bater aqui na frente, eu vou desviar agora e vou pegar ali na Sim. frente ele. Então, é um game, né? Champions League, né? E dentro disso, vocês pensam em alguma aquisição no médio prazo? Vocês enxergam dessa forma ou não? Vocês querem realmente crescer ali de forma orgânica e cada vez mais por vocês? Então, a gente está num momento muito especial agora, né? Essa rodada que a gente captou, ela é muito focada, assim, diferente da maioria dos negócios de educação, que criticam muito as universidades, instituições de ensino. A gente foi por um caminho ao contrário. Nosso caminho é, poxa, temos muitas universidades, instituições de ensino, professores fantásticos, pessoas fantásticas trabalhando. Como que eu cocrio, como que eu colaboro e como que eu fecho o gap? Então, a gente está nessa tonada de, agora a gente fechou com a FATEC, Centro Paula Souza, Centro Paula Souza, Estado inteiro, usa a DIL, professores e alunos, um parque aí com mais de 100 mil alunos de exatas, tecnologia, desenvolvimento de software, de Uau! ensino técnico e ensino universitário, né, tecnólogo. A gente está discutindo aí com o Instituto Federal, a gente está discutindo com outras universidades no Brasil para a gente ir nessa caminhada. A gente tem aí a entrada de grandes empresas, né? A gente tem que ainda consolidar um pouco mais. Eu acho que numa eventual Série A gente começa a olhar um pouco para quem está ao nosso redor crescendo junto, que de repente some mais valor, isso sem dúvida nenhuma. Mas agora a gente está muito mais, vamos consolidar um pouquinho mais o nosso business, continuar crescendo e criar mais barreira de entrada para a concorrência. Depois a gente, com certeza... E do outro lado, já tem algum assédio? Já tem grupos internacionais olhando para Digital Innovation ou não? Como é que tá essa parada aí? Já, a Tem gente gente já olhando recebe, já? já tem pessoal acompanhando aí que fala, poxa, vamos fazer aí uma reunião trimestral, uma reunião bimestral, vamos continuar, vamos começar um namorinho aí, vamos trocar um vinho, né? Tem um Sim, pessoal aí que a gente está aquele flerte conversando, inicial, né? sim, tem um pessoal que está acompanhando, um pessoal muito fera, assim. Hoje a educação online ela realmente cresceu de uma forma exorbitante. A gente sabe que o novo mundo não vai mais voltar a ser como era antes, então a educação online ela tem um posicionamento muito estratégico no futuro da sociedade. E a gente, graças a Deus, acabou não sabendo que ia vir o Covid, mas o Covid, infelizmente, claro, a gente muitas perdas, muitas vidas, saúde, mas do ponto de vista de business, a gente conseguiu pegar um momento fantástico assim de negócio
e oportunidade, né? Mas eu acho que eu acho que o Carlos Wizard fala uma frase mais ou menos assim, né, que quando a oportunidade encontra o preparo, é aí que você realmente alavanca. E também me sensibilizo completamente pelo momento atual, em relação à questão da saúde, mas, para empresas que atuam em determinados setores, essa curva de transformação de comportamento e de consumo, de conteúdo online, de aprendizado, com certeza é algo que normal o que era antes não volta, é uma mudança que a gente vai sentir nos próximos anos. Mas finalizando, aqui, Gla, para a última pergunta, você comentou em algum momento que já estavam presentes em mais de 70 países, se eu não me engano. Dentro disso, é um crescimento que está nascendo de forma orgânica ou vocês têm um planejamento? Não, nós seremos globais, porém o nosso passo de internacionalização está aqui e nós pretendemos chegar de uma maneira mais estratégica, de forma global, em determinada forma. Como que vocês olham para isso? Hoje para a gente tem dois viés, né? O primeiro viés são empresas que já testam o nosso ambiente, então empresas, por exemplo, do ecossistema da The Venture City, que já testaram aqui todo o nosso ambiente, já deram feedback. Então, construir uma estrutura onde as empresas globais consigam cada vez mais recrutar devs brasileiros e gere mais emprego, gere mais oportunidade, mais desenvolvimento no Brasil, é uma oportunidade muito clara que a gente já está trabalhando. No ano passado, em maio, a gente lançou o nosso primeiro Bootcamp global. Então, foi com todos os países da língua portuguesa. Então, tinham representantes aí de Macau, de Portugal, Moçambique, Angola, e foi fantástico. E aí, com isso, a gente ganhou mais tração orgânica e vem ganhando cada vez mais nesses países. Esses países vêm aumentando muito o tráfego aqui com o nosso ambiente. Ainda temos que estudar ainda um plano para colocar, por exemplo, profissionais portugueses em contato com empresas brasileiras ou empresas globais, angolanos, moçambicanos. A gente ainda não está tão focado nesse ponto. Temos alguns testes, né, com as empresas que estão contratando brasileiros e a gente tem que olhar um pouquinho mais lá para o final do nosso CID tem esse desenho aí para o final do ano e para o ano que vem tá no plano aí. E a América Latina, né? Acho que a América Latina é um sonho, assim, do ponto de vista meu como geração de impacto. A Digital Innovation One, ela é tipo mission life, assim, missão de vida, sabe? Da minha vida, é aquele negócio que você fala, eu vou carregar isso aqui e cada vez que você sobe um degrau você fica mais forte. Você fala, como que seria o impacto na América Latina, onde também tem grandes oportunidades e grandes problemas de desenvolvimento socioeconômico, né? Apesar de ter muitas escolas fazendo isso, você tem ainda uma América Latina ainda que, claro, teve seu crescimento, mas que agora vive um momento pós-pandemia desafiador. E isso é muito motivador para a gente, né? Porque, vou dar um exemplo que acontece aqui na DIL. Com um pai ou uma mãe perdendo emprego nesse momento, um jovem, quando ele se engaja num programa de estágio, ganhando R$ 1.500, R$ 1.700, ele transforma a vida da família. E num momento como esse, onde muitas famílias perderam o emprego, você vê como democratizar, incluir, estreitar a ponte, conectar esse talento com o potencial negócio, ele é realmente transformador. E isso na América Latina, sem dúvida nenhuma, seria algo fantástico. Então, como missão de vida aí, a gente está olhando para isso para o próximo ano também. Não, mas eu sinto o brilho nos seus olhos, estou distante aqui pela internet, mas já te conheci pessoalmente, tem uma energia e o poder de execução de vocês, realmente ele é de muita qualidade e com certeza eu acho que esse legado você vai conseguir conquistar e vai deixar aí para muitas pessoas, muitas famílias, com certeza serão impactados. E Glau, mas está chegando ao final, eu agradeço esse seu tempo, porque eu sei que você, cara, é uma correria, é uma loucura, e quando você abre um espaço para poder compartilhar um pouco, é mais um pedacinho desse legado que você falou, que eu tenho certeza que uma ou outra pessoa que vai estar assistindo vai falar, puxa vida, aprendi essa linha, essa frase aqui e vou implementar agora na minha vida pessoal e profissional. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. E se quiser deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, fique à vontade. Não, legal, André. Poxa, eu que agradeço. Falar com você é sempre uma inspiração. Seguir você é uma inspiração. Acompanhar a sua jornada, seus negócios, é um aprendizado todo dia. Então, recomendo muito aos amigos que sigam e que acompanhem, que tem muito aprendizado a todo momento. Assim, para a gente aqui, be part of inspiration, be part of transformation. Então,
seja parte da transformação, seja parte da inspiração, não seja aquela pessoa que fica esperando, adote o seu protagonismo. Eu sei que talvez são frases que a gente fala, poxa, todo mundo fala isso, mas encontra realmente aquilo que faz sentido para você. É difícil, não é fácil. Hoje eu falo, todo o pessoal daqui da DIL fala, cara, é incrível você estar num ambiente onde você não trabalha, você está fazendo transformação social a todo momento. Demorou para encontrar, mas não fui infeliz aonde eu passei, sempre fui muito feliz, mas eu acho que hoje é isso que eu quero dizer, assim, seja parte da transformação, seja parte da inspiração, busque encontrar aquilo que você ama para você realmente fazer a diferença no mundo. Acho que é um pouco disso aí. Perfeito, Iglar. Mais uma vez, muito obrigado e espero poder continuar acompanhando vocês nesse crescimento e por falar, puxa vida, olha só, um pé vermelho aqui do interior de São Paulo, É aqui canhar crescendo rachado. do Brasil e para o mundo. Então, brigadão e a gente vai se vendo pela internet. Valeu, Iglar. Obrigado, André. Grande abraço. Abraço.